meditar com vocês nesse texto hoje e lembrar de como Deus é bom e responder uma pergunta: como está o seu depósito de amor divino? Como está o depósito de amor, aquele amor que Jesus conversou com Pedro e perguntou para Pedro, fez uma avaliação no entendimento de Pedro a respeito do amor. Mas eu vou começar com essa leitura aqui de João 21. Amém? Eu vi dizer que o domingo passado o som foi uma maravilha, mas eu acho que esse negócio me persegue. Depois vocês fazem uma oração para mim, porque aí quem sabe, né, eu sou liberto disso. Porque é muito ruim pregar assim, gente. Eu perco a atenção, eu perco o que eu estou falando. E se der mais um apito, eu vou pregar sem microfone hoje, só com a garganta. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. O que Simão está dizendo com isso? Vou pescar. Você sabe a história, você sabe o que aconteceu. Simão havia negado a Jesus. Simão havia praguejado quando Jesus foi para a cruz. Eles estavam se sentindo órfãos agora, parece que tudo acabou, mataram o nosso mestre, acabaram com tudo. Eu vou pescar. Simão está dizendo assim: eu vou cuidar da minha vida. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Vou cuidar da minha vida. Os outros responderam: nós vamos com você. Vocês percebem aqui, gente, que o ser humano é assim, né? O ser humano, ele quer ter o seu grupo, ele quer ter a sua tribo, e ele quer se sentir parte de algo. E quando Pedro falou assim: eu vou pescar, os outros discípulos falaram assim: ó, sabe de uma coisa? Nós vamos com você. Acabou o nosso sonho. Eu vou com você. Nós vamos com você. Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem as redes à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a ele:
venham comer. Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Esse aqui, gente, é Jesus ressurreto. Existem algumas curiosidades aqui muito intrigantes. Jesus ressurreto tinha fome. O que vocês acham? Ressurreto? Ele não tinha fome. Mas era tão importante, era tão imprescindível mostrar aos seus discípulos o valor de estar juntos, da comunhão, de repartirmos um pouco de pão, de conversarmos, que Jesus escolheu estar ali e escolheu comer peixe assado. Ele não come por fome, aqui come por prazer de estar com seus discípulos. E vocês perceberam que quando os discípulos chegaram, ele já tinha lá, ele já tinha pego o peixe dele, ele já tinha preparado uma refeição para os discípulos. É interessante que o Luiz estava dando o testemunho dele aqui, e antes um pouquinho disso aqui, vocês sabem que uma das aparições de Jesus, não é, Luiz? Tinha um cara lá igual você, Luiz, era Tomé. Tomé, Jesus falou assim: olha, coloca o dedo aqui, para você ver que sou eu. Olha minhas feridas. Aliás, não coloca o dedo, não toque mais. Olha aqui as minhas feridas, né? Sou eu, Jesus. Mas esse texto aqui introduz uma conversa de Jesus com Pedro, que é o que eu quero falar com vocês hoje de manhã. A concentração de amor, esses 10 mandamentos e o novo mandamento. Os 10 mandamentos, gente, dados a Moisés no Antigo Testamento, estabelece uma base moral para o povo de Deus. A marca. Qual é a marca? Introduzi há dias atrás falando sobre como é que Jesus representa o amor verdadeiro e qual é o foco de Jesus quando se trata de amor. Qual é o foco de Jesus? Vocês lembram que eu fiz uma comparação aqui falando do Aristóteles, falando do Platão, né? Que o Platão falou que do Platão que vem o amor platônico, que o amor para Platão é o seguinte: amor não existe, Platão, amor não existe, porque eu só amo o que não tenho, e quando eu tenho já não amo mais. E ele trata amor como desejo, só como desejo. Lembra disso? Amor é só desejo pelas coisas. Então quando eu tenho eu não amo mais, daí vem a palavra amor platônico, que é um amor impossível. Então, na linguagem moderna a gente usa assim, quando uma menina está apaixonada por uma pessoa, né? E é um amor platônico porque nunca vai existir, aquela pessoa nunca vai dar bola para essa adolescente, então a gente chama de amor platônico. Mas o amor platônico, o amor de Platão é esse amor que não existe, porque ele transforma amor em desejo, e desejo só se deseja o que não se tem. O ser humano só deseja o que não tem, quando ele tem já. Você quer ver? Vamos olhar para você. Você queria tanto um apartamento, aí você comprou o seu apartamentinho, e é bonitinho, é arrumadinho e tal, mas só tem 60 metros. Eu quero um de 200 metros. Percebe? Você dá um brinquedo para sua criança, ele sai da loja feliz da vida, pulando de alegria, e quando ele chega em casa, daqui uma semana está com a roda arrancada, a cabeça arrancada, e jogado um pedaço no lixo, e já não tem mais graça. É esse amor coisificado que Platão fala. Aí vem o Aristóteles e fala de um tal de um amor, que é a alegria. Aristóteles já trata amor como alegria, tenta traduzir o que Platão falou. Não, amor é alegria. Quando eu tenho alguma coisa, eu contemplo a coisa que eu tenho e eu fico alegre. Aí depois, quase 500 anos depois, vem Jesus. Parece que Jesus dá uma lida nessas coisas de Platão, nessas coisas de Aristóteles, e fala assim: ixi, não bateram nem na trave. Não tem ideia do que é amor. E aí Jesus então demonstra o amor. Ele não só fala, porque o amor não pode ser teórico, o amor precisa se viver na prática. Aí Jesus demonstra o amor. Jesus fala de amor, fala de dar outra face,
Jesus conta a história do bom samaritano, né? Jesus demonstra em várias histórias, em vários contextos de parábolas, que o amor verdadeiro está voltado para o outro. Então o amor de Jesus é um amor que se curva diante da dor do outro, diante da necessidade do outro, diante da precariedade da vida ao meu entorno, e eu me movo a esta necessidade e me dou por essas pessoas e me envolvo com essas pessoas. Isto é amor genuíno, isto é o amor de Jesus. Agora, aqui nesse texto, Jesus fala como o novo mandamento. O novo mandamento. Jesus elevou os 10 mandamentos a um novo nível. Ele condensou todas aqueles 10 mandamentos em apenas 2, né? E este é o primeiro e grande mandamento, que é: amarás o teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois, o segundo semelhante a ele, é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Há bom tempo nós falamos que a marca, se a gente tivesse uma marca, né? Qual é a marca do seu carro? O meu é Jeep, tem uma marca GM, tem uma marca Volkswagen, tem uma marca Tiguan, é marca? BMW, Porsche. Agora ali já ficou rico o negócio, né? Ferrari já ficou milionário. O pessoal não é fraco não. Marca. E qual é a marca do crente? Ferrari? A marca do crente, gente, é amor. É isso que Jesus estabeleceu. Isso estabelece entre nós um nível assim imbatível quando se trata de comportamento humano, de sociedade, de relacionamento, de família, de pessoa. Quem parece com Jesus são aqueles que amam como Jesus. Mais uma dica para vocês: Jesus é o nosso mapa. Quando a forma de Jesus, a maneira de Jesus agir, como Jesus lida com o outro e como Jesus lida com a vida, os princípios de Jesus estão baseados, quando nós achamos esse propósito em Deus, que é de amar a Deus e amar o próximo, então nós temos, assim nós formamos, nós construímos a nossa tábua, vamos colocar assim, de princípios, nossa tábua de princípios. E um que é base para todos os outros: ama teu Deus e ama o próximo. E aí Jesus vem ter uma conversa com Pedro. O amor de Pedro testado. Está lá em João 21, que é aqui mesmo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Depois de terem comido, depois dessas coisas, daquela conversa entre os discípulos, eu fico imaginando, meu Deus, como isso aqui era tão rudimentar e tão precário, mas tão glorioso, tão grandioso. Deus estava ali com aqueles pescadores, e Ele escolheu essa história, para que essa história chegasse até hoje, aqui em Jabaquara, para mim e para você, desta forma, para que a gente observasse essa conversa, e para que a gente olhasse para dentro de nós, e dessemos uma observada: como está o meu relacionamento de amor com meu Deus? O amor de Pedro testado, e o nosso amor colocado em prova hoje de manhã aqui, o nosso amor colocado em teste aqui, hoje de manhã. Você é que vai dizer, como é que está o seu relacionamento de amor, como é que está esta base de princípios, baseado nessa conversa de Jesus com Pedro. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu aos discípulos, e à beira do mar de Tiberíades, e está aqui a conversa. Simão, verso 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor,
sabe que eu o amo. É interessante, essa pergunta de Jesus, ela é vasculhada por muitos teólogos e estudiosos, assim: Pedro negou Jesus. E é justo com Pedro que Jesus vem ter esta conversa. E essa base aqui de conversa, gente, fica um princípio aqui para nós. Quando você pisa na bola, quando você erra feio, quando você fala demais, quando você olha no espelho e você fica com vergonha de você mesmo, do que você fez. Jesus, Ele quebra todos os protocolos, e Ele vem para você, e fala: e aí, vamos ajustar nossas contas? Vamos zerar isso daí? Vamos começar de novo? Jesus está fazendo isso com Pedro. Pedro tinha negado Jesus. Pedro pisou feio na bola, gente, 3 vezes. E Jesus já havia dito para ele: ó, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ah, Senhor, você está de brincadeira, você não me conhece. Na hora do aperto, como é que Pedro se comportou? Ele negou e chegou a praguejar. A Bíblia diz que ele praguejou: eu não sou um deles. E começou a falar palavrão. Não sei se ele xingava as pessoas ou xingava quem ele xingava, mas ele começou a falar palavrão. E Jesus amava Pedro. Pedro, você me ama? Ó, a primeira pergunta: você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Aí Jesus fala assim: olha, apacente os meus cordeirinhos. Pedro, você precisa entender que o amor não pode ficar só nessa narrativa sua, vazia, bravata. Porque você fez umas bravatas lá antes de eu ir para a cruz. Jesus não jogou isso na cara dele. Eu que estou falando, para a gente entender o nível dessa conversa, a profundidade. Você fez umas bravatas, você falou bonito, falou bastante. Você é o cara que puxa a espada e arranca a orelha do soldado. Mas você precisa entender que amar a mim, relacionar comigo, é atender aqueles que precisam me conhecer, é atender os mais fracos, é cuidar dos mais fracos. E aí Jesus fala assim: olha, apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinhos aqui, gente, não tenha dúvida, pessoa nova na fé, pessoa que acabou de nascer em Jesus, é um cordeirinho, não sabe nada. Você tem que dar água na boca, você tem que ler a palavra junto, você tem que estudar a Bíblia junto, você tem que sentar, você tem que instruir, você tem que ensinar. E Jesus está dando a lição de primeiros passos de um discipulado aqui importantíssimo, importante, grandioso. E Jesus está tratando no comecinho aqui: olha, apacenta os meus cordeirinhos. A gente trata as crianças da igreja como cordeirinhos, né? Mas o amor de Pedro aqui está sendo testado. Eu quero um amor sincero. O que Jesus esperava de Pedro? Jesus esperava um amor sincero. Jesus queria saber se Pedro realmente o amava, não apenas por palavras, mas como um amor transformador que o levasse a servir os outros. O amor transformador de Jesus em nós nos move em direção ao outro. Não tem jeito de você passar ao largo de uma pessoa que está necessitada e você não dá nem a mínima. Não tem jeito de falar que amamos a Jesus. E Jesus está ensinando isso a Pedro, e Jesus deixou desenhado. Ele deixou a parábola do sacerdote e do fariseu lá, do escriba e do fariseu. E agora Jesus vem falando para Pedro, e Jesus vem falando para nós. Igreja de Jabaquara, vocês me amam? Ó o teste de Jesus. Igreja de Jabaquara, vocês me amam? Qual é a resposta de vocês? Pode responder. A igreja respondeu. Aí eu vou fazer o papel de Jesus. Apacentem
os meus cordeirinhos. Você está discipulando alguém? Você está ajudando alguém a entender o caminho da fé? Se você falasse para Jesus assim, Jesus, mas não tem ninguém, Jesus ia falar assim, só em São Paulo, só em Jabaquara tem 400 mil, você precisa de mais? Só Jabaquara tem 400 mil habitantes, você precisa de mais? A conversa, eu não quero constranger vocês, mas a conversa de Jesus com Pedro é exatamente isso que deve trazer, é exatamente essa reflexão, essa introvenção que deve trazer para nós a respeito da caminhada com Cristo. Porque, irmãos, uma igreja, ela tem um papel tão grandioso e tão importante numa comunidade, que nós não podemos trazer ela para um patamar de inanição, de paralisia, de contexto religioso. O contexto religioso, irmãos, como faz bem a gente vir nesse culto agora de manhã? Faz ou não faz? Fala a verdade. Faz bem, é gostoso. Você sai daqui muitas vezes com uma palavra de ânimo, com uma palavra de desafio. Hoje a palavra é doída, mas é para nós. Estava ali, falando com Deus ali, Deus falou, tem que mudar isso aí, tem que dar uma avaliada nisso aí. Eu estou com um grupo eu estou discipulando, eu e a minha esposa, nós estamos discipulando 3 famílias agora, 3 famílias, são nossos cordeirinhos, nós cuidamos de cordeirinhos até hoje, não sei ficar sem fazer isso, nada pode, irmãos, impedir, nada pode ser uma desculpa, seja lá quantas coisas eu faço, nada pode ser uma desculpa para eu não demonstrar o meu amor a Jesus, para eu não amar a Jesus, para eu não colocar em prática esse relacionamento de amor, e hoje Deus está nos testando, nós estamos numa prova. Pedro, você me ama, apacenta os meus cordeirinhos. Então aqui é um amor sincero, amor que se manifesta em ações. Quando a gente trabalha com casais, a gente trabalha um material que chama Banco do Amor, o Banco do Amor. E a gente sempre fala do marido e da esposa. Eu não posso fazer tantos saques que o meu saldo fique negativo, porque se eu pisar na bola, não vai ter livramento, nada vai me salvar. Eu não tenho saldo nenhum, eu nunca levo um café da manhã para minha esposa, eu nunca dou um presente para ela, eu não lembro nem no aniversário de casamento da gente, eu não faço nada que dê a esse Banco do Amor um crédito, um saldo. Olha, ele está com saldo. Quando minha esposa não está bem, eu não faço uma comidinha para ela, eu não cuido dela, eu não ajudo ela com as crianças, eu não faço nada, estou com saldo negativo. Como está o nosso saldo? Quando a gente trata de relacionamento com Jesus, eu sou sempre um devedor ou eu estou credor? Quando fala de credor, Jesus está sempre em alta na nossa conta do amor. Mas e a minha parte? Eu estou tendo ou estou demonstrando este amor sincero que manifesta em ação? A segunda pergunta de Jesus. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Segunda coisa, não adianta cuidar do cordeirinho e depois larga para lá. Tem que caminhar junto. Agora, pastorei as minhas ovelhas. Os cordeirinhos cresceram, já entendem, já foram batizados, já está tudo bem. Agora, vamos caminhar junto, vamos pastorear. Vamos ensinar ele a gerar vidas também, vamos ensinar ele a cuidar de cordeirinhos também. Vamos caminhar, vamos servir ao Senhor. Se a igreja funcionar, irmãos, nessa sintonia aqui, irmãos, a igreja vira uma máquina de salvação incrível. Se nós colocássemos isso aqui em prática, não deveríamos ter nenhum membro desta igreja
que não tivesse 1 ou 2 ou 3 cordeirinhos. Estou cuidando de cordeirinhos lá na minha empresa, lá na minha escola, lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, onde eu estou. Eu tenho lá um projeto de levar alguém para Jesus. Isto é amor a Jesus. Isto é amor a Jesus. No meu tempo, a gente andava com folhetos de mensagens no porta-luva do carro. E hoje, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu seja lá o que for, é um portal de entrada, de cuidado de Deus para a vida das pessoas? Ou só tem futilidade como qualquer outro canal, como qualquer outra coisa? É um lugar onde as pessoas podem pescar algo para a alma, alimentar a alma? Então, como que você responde a segunda pergunta de Jesus? Responde aí no seu coração. Apacente as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Então aqui é um compromisso renovado, né, gente? A gente também vê, a gente observa aqui que após Pedro negar Jesus, essa conversa aqui vai para 2 linhas, ó. Após Pedro negar Jesus, ele está renovando uma aliança com Deus aqui. Não, eu reconheço que eu pisei na bola, mas eu te amo, Jesus. Eu quero agir diferente agora. Eu quero agir de forma diferente. Mas pela terceira vez, Pedro ficou triste. Olha só, pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, gente, quando Jesus fala aqui, na segunda vez, o Senhor sabe que eu te amo, pastorei. Agora ele fala: apacenta. Você deve ser uma pessoa que traz no coração uma palavra de sabedoria, de cuidado, de apaziguar, de diminuir a dor, de conforto. Eu estava sentado aqui agora e eu fui apacentado. Na hora da oração que vocês estavam orando, alguém chegou ali atrás de mim e me abraçou por aqui e orou por mim e falou algo aqui que Deus certamente mandou. Apacenta. O que você tem dentro do seu coração que você pode dar às suas ovelhas, que eles podem se sentir apacentados, cuidados, abraçados, curados? Nós vivemos num mundo tão agitado, tão louco, que nós podemos cair na armadilha de ficar como o ímpio, egoístas, cuidando só da nossa vida, da nossa aparência, das nossas coisas, buscando coisas e coisas e coisas, e o papel principal, que é amar a Jesus, nós deixamos como segundo plano. E Jesus vem falar para nós: primeiro o meu reino, todas as outras coisas. Sabe, irmãos, normalmente o crente que está fora desse projeto de amar o próximo, de amar a Deus, ele adoece. Mas ele adoece mesmo, ele adoece feio. E você sabe que hoje existe uma estatística, que existe mais cristãos fora da igreja do que dentro da igreja. Pessoas que trocaram suas prioridades, pessoas que mudaram suas prioridades. Um crente apacentado, ele amadurece. Ele amadurece, e essas coisinhas pequenininhas, alfinetadinhas, coisinhas chatinhas que acontecem, quando qualquer grupo se reúne, sempre tem o pró e o contra, o que abraça todos e o que não se importa com o problema, e o que coloca problema. Você coloca uma grama, ele transforma isso numa tonelada de problema. E era uma coisa tão simples. Por falta de ser apacentado, de ser conduzido, de ser cuidado, ele não sabe lidar com pequenas situações. E aqui Jesus vem e fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estará às mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir.
Aqui tem duas coisas importantes nesse texto. Irmãos, é que às vezes nós temos que ser pais espiritual mesmo, devemos ser, e conduzir essas pessoas de forma inteligente, saudável, cheios do Espírito, para os braços do Senhor. E nem sempre as pessoas querem. Você quer ir na igreja comigo? Não, tal. Você tem que criar um meio, orar, quebrantar o seu coração, falar, não, você vai comigo, domingo você vai comigo. Você está precisando de Jesus, olha aqui, ó, você está com esse problema, com esse, isso aqui só Jesus que pode resolver, só Jesus, você precisa ir comigo. Ontem a gente estava na reunião de homens, sexta-feira na reunião de homens, olha que grupo lindo, hein? A igreja estava cheia de homens aqui, gente, lemos os 10 mandamentos dos 300, e foi muito legal, e Deus aqueceu o meu coração, porque nós precisamos visitar cada empresário, cada restaurante, cada loja, cada escritório, dessa redondeza nossa, e oferecer a eles o cuidado de Jesus, oferecer a eles o amor de Jesus, e trazer eles como crianças para a presença do Senhor. Mas a outra linha desse texto aqui, que o gancho que eu faço, é que Jesus está chamando Pedro para morrer. Cara, se você me ama, você vai ter que deixar a sua vida de pescador para lá, e você vai ter que fazer por onde demonstrar este amor, cuidando dos cordeirinhos, pastoreando as ovelhas e apacentando essas ovelhas. Você foi chamado para isso. Você está entregando a sua vida, você está dando a sua vida. O que Jesus queria dizer para Pedro, ao perdoar Pedro, Jesus demonstrou profundidade no seu amor e a possibilidade de um novo começo mesmo após grandes falhas. Aqui no relacionamento de Jesus com Pedro, nós temos que fazer esta comparação entre nós e as nossas ovelhas. Você já teve discípulo que pisou na bola com você, mas pisou na bola feio, falou mal de você, rejeitou a sua palavra, rejeitou a sua correção, e mesmo assim, você fez uma aliança de cuidado diante de Deus, e você continuou acreditando, mas ela vai mudar. Jesus acreditou em Pedro, e aqui, gente, a gente vê o perdão. Jesus perdoa Pedro por suas falhas. Pedro, esquece aquilo, vamos olhar para frente agora, vamos fazer diferente daqui para frente, mas eu quero ver esse amor na prática. Jesus restaura Pedro ao seu ministério. Você já se sentiu assim? Eu não tenho mais valor, eu não sirvo mais para nada. Eu estava lá em Mossoró, e ele tem uma equipe de 13 pastores, e quando nós fomos orar, aniversário de 23 anos da igreja, ele chamou uma jovem, uma pastora jovem, para que ela orasse, e ela permitiu, e ele deu um breve testemunho da vida daquela jovem. Aquela jovem se converteu, se batizou, mas desviou do evangelho, e fez coisas horríveis, era estampada nas revistas, nos blogs da cidade, era horrível, saindo bêbada, cambaleando pela cidade, e aquelas festas e aquelas coisas. Mas um dia, numa madrugada daquela, o pastor mandou um recado para ela: o Senhor Jesus ainda te ama. E ela foi restaurada, e ela se rasgou diante do Senhor. Ela se arrependeu de tudo que ela fez, ela voltou para Jesus, foi para o seminário, se formou, agora ela era pastora da equipe daquela igreja que um dia ela abandonou e foi fazer tudo errado, e ela estava ali como uma autoridade espiritual, agora restaurada, abençoada, orando por aquela igreja. E é isso que Jesus espera, e é isso que Jesus faz, como Ele está fazendo com Pedro: restauração, realiança. A nossa igreja tem uma frase: aqui é um lugar de recomeçar. O que você não pode é cruzar os seus braços e tocar a sua vida como se estivesse tudo bem, quando tem coisas que precisam ser reparadas. Aqui Jesus está reparando o compromisso de Pedro, porque Pedro foi chamado, caminhou com Jesus 3 anos, e agora estava querendo largar tudo, voltar para pescar, voltar a fazer tudo como fazia antes, e Jesus fala: não, Senhor, vem aqui, você me ama ainda? Estou querendo te dar uma chance,
estou querendo recomeçar. Qual foi o ministério? Qual é o ministério? É uma pergunta minha para você. Qual foi o ministério que você já participou e que foi tão gostoso, era tão bom, era tão gostoso fazer aquilo que você fazia, e você abandonou, você voltou para pescar? Jesus hoje está falando assim, você precisa voltar. E as 3 perguntas que Jesus fez para Pedro, faz para você hoje de manhã também. Você precisa voltar. Apacentar cordeirinhos, pastorear pessoas, edificar pessoas. O amor é o fundamento do discipulado e da liderança. Se você não tiver esse amor de Jesus, sabe o que Jesus fazia aqui? Jesus tinha poder, desce um raio do céu e parte Pedro pelo meio. Ah, você me negou? A hora que eu estava mais precisando de você, eu estava lá na cruz, você me praguejou? Terceiro dia eu vou ressuscitar, você vai ver só o que eu vou fazer com você. Crente que pensa desse jeito, gente, com espírito de vingança, com espírito de competitividade maligna, com sentimento de eu sou o melhor ou eu sou o menor, precisa dessa aliança com Jesus. Precisa. Pedro tinha um misto aqui de raiva e de arrependimento antes desse encontro com Jesus. Aliás, a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo lá crucificado, Pedro chorou amargamente, ele já tinha se arrependido. Ele lembrou do que Jesus falou antes que o galo cante. Não está escrito? Ele lembrou do que Jesus falou e chorou amargamente. Agora Jesus deu uma oportunidade, vamos de novo? Vamos recomeçar? Vamos recomeçar. Amar a Jesus de maneira eficaz e profunda. Uma expressão do nosso amor a Deus é amar o próximo. A verdadeira expressão do nosso amor a Deus é amar o próximo. Irmãos, e amar o próximo não é fazer o que qualquer um pode fazer. Sabe de uma coisa? Ajudar financeiramente qualquer um pode ajudar. E aqui vem uma coisa muito importante. Nós ajudamos uma pessoa financeiramente não é para sermos salvos ou para sermos abençoados. É porque somos salvos e porque somos abençoados. Porque não existe, porque a salvação é um ato de graça, da graça de Deus. Ele nos salvou pela graça. Foi a graça dele que nos alcançou, o amor abnegado do Senhor é que nos alcançou. Então nós amamos porque somos salvos, não amamos para ser salvos. Cuidamos de pessoas porque somos salvos, não porque queremos ser salvos. É uma teologia bíblica e cristocêntrica. Jesus se entregou por nós. E nós nos entregamos em favor do outro, mas é uma entrega sacrificial, e isso nós do tempo moderno, do mundo líquido, da cidade tecnológica e moderna, e cheia de luxo e cheia de conforto, nós precisamos tirar esta capa, de é tudo para mim, eu mereço conforto, eu quero tudo melhor. Eu tinha uma televisão, de 24, de 80, 50 polegadas, agora eu quero de 80, eu quero ter um cinema em casa, eu quero ter não sei o quê, e você se envolve e se cobre com tanto conforto, e esquece que a caminhada com Deus envolve sacrifício. Mas como assim, pastor? Eu preciso subir o degrau de escada e me chibatar? Não, você precisa abrir mão do seu tempo. Qual que é a coisa mais preciosa que existe hoje no meio da humanidade? Se chama tempo. Você precisa dar tempo de qualidade para aqueles que Deus entregou nas suas mãos. Quem é o amigo, quem é o parente, quem é o vizinho, quem é o colega de trabalho, que você não está desenvolvendo o seu papel, porque você está confuso, na verdade. Você está amando Jesus de um jeito muito religioso, e Jesus quer que você o ame de um jeito cristocêntrico. É uma diferença isso aqui, gente, muito grande. Você está amando Jesus de uma forma religiosa, porque quem ama Jesus de uma forma religiosa é aquela pessoa que vem no culto. Ele vem no culto e fala assim, amei Jesus. Não, você foi amado, você foi cuidado, você foi apacentado, você foi abençoado. Você ama Jesus quando você pratica essas ordens que Jesus está falando aqui com Pedro, que Jesus dá a todos nós em João 3,16. Ide e ensinai a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, igreja?
Vamos renovar essa aliança com o Senhor? Tem um resumo que eu fiz aqui, olha. O amor a Deus e ao próximo é o cerne da fé cristã. O amor a Deus e ao próximo é o resumo de toda a lei. E amar o próximo, lembra disso, não é dar um trocado no farol. É se envolver, é doar o meu tempo, a minha atenção, o meu melhor, para que essa pessoa seja restaurada, seja entendida do caminho da graça. Então, amar a Deus com todo o coração, alma e pensamento, amar o próximo como a ti mesmo, seguir o exemplo de Jesus buscando uma relação pessoal com Ele. Eu vou terminar lendo 2 versículos. Se me amais, João 14,15. Se me amais, guardareis meus mandamentos. E o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, já nos foi dado esse amor de Deus, que a gente tem essa empatia profunda, e esse desejo de falar do amor de Jesus, foi o próprio Deus que derramou em nós, está em nós. Nós é que precisamos colocar em prática. A gente vive numa armadilha. Quando eu fiz aquela caminhada com a Tânia, que eu falei para vocês, que a gente foi aqui de São Bernardo a Santo André, São Bernardo até Cubatão a pé, a gente desceu por dentro da estrada velha e subimos a pé novamente. Foi uma caminhada linda, mas a gente começou a ver o desconforto que aquela gente vivia. Era muito desconfortável. Subia de mula para trazer os produtos, dormia num lugar que não existia banheiro, gente. Eu olhei a casa toda, não vi banheiro, não tinha banheiro, não tinha banheiro, não tinha papel higiênico, não tinha chuveirinho quente, não tinha 1 milhão de coisas, não tinha tecido macio, não tinha energia elétrica, não tinha internet, nem pensar, não existia. Eu lembro que meu pai contava a história que na fazenda do vovô Alípio, o meu avô tinha rádio, o meu bisavô tinha rádio, e eles colocavam um radião lá e ligava para todos os funcionários da fazenda que moravam na fazenda sentar e ouvir o rádio. E eles ficavam ouvindo o rádio, todo mundo sentado ali, que era a programação de relaxar o dia de trabalho para depois ir dormir. Essa gente não tinha conforto, eu estou falando de século passado. Essa gente não tinha conforto nenhum. Nós vivemos uma vida tão confortável, tão luxuosa, tão confortável, que dá vergonha a gente achar que podemos vir na igreja para pedir mais coisa para Deus. Para pedir mais coisa para Deus. Senhor, eu quero trocar de carro. Meu Deus, você precisa falar isso para Deus. Vai trocar o seu carro, vai lá, trabalha, faz um bico, sei lá o que, troca esse carro. Mas vem aqui pedir almas para o Senhor. Senhor, eu quero amar mais. Senhor, eu quero me comprometer mais. Senhor, eu quero estar à altura de ser chamado filho de Deus. O Senhor Jesus está hoje de manhã para renovar essa aliança com você. Ele renovou com Pedro. Quem quer renovar uma aliança com o Senhor hoje? Levanta a sua mão. Está levantando a mão dizendo o seguinte: eu quero fazer mais. Eu quero praticar mais esse amor. Eu quero de volta meu ministério. Eu quero de volta o meu amor, o meu envolvimento de amor em cuidar de cordeirinhos, como Jesus está falando para Pedro. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Eu vou chamar no altar, porque o altar é um lugar de aliança. Jesus chamou Pedro para uma conversa, e Jesus está nos chamando para esta mesma conversa hoje. Vamos ficar de pé com os olhos fechados? Os olhos fechados, eu vou te perguntar: o que te falta para você colocar o amor de Jesus em prática? Hoje, lembra, hoje é o teste do amor, a prova do amor. O que te falta para se tornar um líder exponencial de um grupo de comunhão na sua casa e trazer os vizinhos do andar de cima, do andar de baixo, descobrir o que eles estão precisando, descobrir o que eles gostam e começar um projeto? Eu vou descer as águas com o pastor Mateus este ano no batismo, e vou batizar uma pessoa também. Eu vou batizar uma pessoa junto com o pastor o ano que vem.
eu vou levar essa pessoa a Jesus. Você vai amar a Jesus dessa forma. Você vai demonstrar o verdadeiro amor de Jesus. Gente, olhando daqui, vocês estão tão lindos. Todos vocês estão bem vestidos, arrumados. E transpassa para mim uma confiança, transpassa para mim aqui um cuidado de Deus tão lindo sobre a vida de vocês. O Senhor está esperando uma ação sua, em retribuição a este cuidado dEle. Você abraçar o ministério que Ele te deu, usar o seu dom, desenterrar o seu dom e o seu talento, para a glória dEle. Ninguém aqui, gente, ninguém aqui está despido de todo e qualquer dom. Algum dom Deus te deu. Você precisa colocar ele a serviço do reino. O altar está aberto. Se você quiser fazer uma aliança, você que levantou a mão, vem aqui para o altar, falar com Deus. Fala: Deus, me ensina a fazer isso daí que o pastor falou hoje. Deus, me ensina, Pai, ser igual Pedro. Porque Pedro, depois que saiu dali, Pedro foi cheio do Espírito. E Pedro atraiu multidões. Eu quero ser parecido com Pedro. Eu quero ser parecido com esse Pedro novo. Com esse Pedro que entrega o ministério na mão do Senhor e fala: não vou mais pescar não. Eu vou cuidar das ovelhas. Eu vou cuidar do meu ministério. Eu vou cuidar daquele que Deus tem me dado. Eu vou cuidar daqueles que Deus me deu. Esse bairro, lembra? Esse bairro tem 400 mil habitantes. E você pode falar no seu coração assim, ó: eu vou ajudar esse pastor aí. Esse pastor já está há 21 anos aqui, sonhando com uma igreja agressiva, explosiva, contagiante. Eu vou ajudar esse pastor aí, eu vou fazer parte desse negócio. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus hoje renovar esta aliança diante do Senhor, no altar do Senhor. Pai maravilhoso, é no Teu nome, Pai, é no Teu nome, Senhor, que nós queremos despojar do egoísmo, do excesso de coisas, do excesso de luxo, do excesso, Senhor amado, de conforto, do excesso de tudo isso que o Senhor tem nos dado, e nós queremos nos dispor para realizar a Tua obra. Nós queremos nos dispor para fazer a Tua obra. Deus nos ensina, Pai, assim como o Senhor deu a Pedro autoridade pelo Espírito Santo, assim como o Senhor deu a Pedro autoridade pelo Espírito do alto, para ele ministrar às multidões que foram atraídas pela palavra dele, confiante e certeira de um encontro contigo. Que este mesmo Espírito nos alcance hoje, e que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para ministrar a Tua palavra com autoridade, com poder e com sabedoria, em nome de Jesus. Que esta calmaria, que esta unção, que esta glória, Pai, que desce sobre nós hoje de manhã, seja, Senhor amado, como aquele sopro suave, onde o Senhor falou com Elias, ó Deus, onde o anjo chega ali, e fala para ele levantar, que tem uma caminhada longa. Que nós possamos nos levantar hoje, Pai, que nós possamos largar as redes hoje, que nós possamos largar, Senhor, o excesso hoje, que nós possamos largar o excesso de bagagem, o excesso de compromisso, o excesso de desejos, o excesso egoísta, e possamos, Senhor, de verdade, lançar-nos, Pai, a servir o Senhor, com gosto, com paixão, com amor abnegado, com amor, Senhor amado, que não quer nada, nada, a não ser, Senhor amado, alegrar o Teu coração, em nome de Jesus. Que nesta manhã, Senhor amado, nós possamos de fato ter esta aliança renovada, ter este compromisso renovado, ter este modelo, Pai, de relacionamento de Jesus com Pedro, um coração maduro, adulto e pronto para perdoar, pronto para servir, pronto para caminhar. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós nos rendemos, em nome de Jesus nós o exaltamos. Louvado seja, bendito seja, exaltado seja o nosso Deus. Amém, Senhor.